que é impossível não se emocionar. É uma série que, nossa, gente, é uma série linda. Que se eu começar a falar muito até choro, porque é realmente muito bonita. É uma série que passa aí diversas reflexões. Olá pessoal, meu nome é Rayane Duarte, esse é o Paralelo Meridiano, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre séries que lançaram aí recentemente e que eu assisti durante o mês de junho e que eu acho válido falar um pouquinho sobre elas. São 4 séries: Quem Matou Sarah, Dom, Elite e Manhãs de Setembro. Vamos começar então com Quem Matou Sarah. A série ela lançou nesse ano, por volta aí de março, e devido ao sucesso que teve, a Netflix decidiu soltar a segunda temporada aí, mais ou menos no final de maio. A série ela gira em torno do possível assassinato da Sarah, quando ela estava aí na casa do lago da família do namorado dela. Estava ela e um grupo aí de jovens, entre eles o namorado e o irmão da Sarah, quando eles decidiram sair de paraquedas, digamos assim. Eles estavam em um barco e eles decidiram, que eles iam ligar o paraquedas no barco, uma espécie de iate aí da família, para o paraquedas subir, né? Aí, nessa história, a Sarah decidiu que ela queria ser a primeira aí nesse negócio e aconteceu um acidente. O paraquedas se soltou quando ele já estava no alto e ela acabou caindo no lago e morrendo. Com isso, acabou aí começando uma grande corrida, no caso depois, para tentar salvar a vida dela. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas ela não sobreviveu e logo depois foi constatado que as cordas de segurança do paraquedas haviam sido cortadas, ou seja, a hipótese aí, de que ela foi realmente assassinada. E com isso, o irmão dela, o Alex, ele acabou sendo preso, acusado injustamente, e ele ficou aí diversos anos na prisão. E quando ele sai, ele tem plena convicção de que a família do namorado da Sarah, o Rodolfo, que faz parte aí de uma família muito rica, a família Lascan, que eles são culpados e que alguém deles, de certa forma, causou a morte da Sarah, e além disso eles também deixaram que ele fosse preso aí injustamente. Considerações sobre a série. A primeira temporada, ela é uma temporada que ela pega bastante quem está assistindo, uma série aí mexicana, e que ela trabalha com aquela velha receita de bolo, de colocar um assassinato e fazer com que quem está assistindo fique muito curioso para realmente descobrir quem foi o o assassino, apresentando aí diversas hipóteses. Em relação aos personagens, a gente tem até que bons personagens, de certa forma. As atuações não são lá tão impecáveis, mas são, assim, digamos, razoáveis. A primeira temporada, eu diria assim, que de tão ruim, ela chega a ser muito boa, ela te prende muito. Eu assisti muito rápido, apesar de alguns pontos incomodarem bastante, como, por exemplo, um relacionamento do protagonista, mas enfim. Esse é basicamente o foco da primeira temporada. Já na segunda temporada, eu acho que eles decaíram muito. Eles tentaram trazer alguns aspectos mais complexos para a série, o que eu acho que de certa forma acabou confundindo, dando espaço para furos. E nessa segunda temporada, eles vêm com o intuito de mostrar um pouco mais sobre quem era a Sarah, sobre realmente a história dela, sobre os motivos que ela teria dado para alguém querer matá-la, de certa forma. Eu acho que eles pecam também porque a Sarah, apesar de eles tentarem apresentá-la como uma espécie de anti-heroína, se podemos chamar assim, ela acaba, na verdade, sendo uma personagem um tanto quanto antipática. Ela não tem nem aquela simpatia que uma espécie aí de anti-heroína deveria ter, de certa forma. Ela não tem, ela é bem chata,
para falarmos, digamos assim. A segunda temporada eu achei muito ruim. Se tiver a terceira, eu não pretendo assistir. Mas ainda vem com aquela questão de trabalhar com aquela nossa curiosidade de querer saber quem matou a Sarah. A segunda série que eu vou falar um pouquinho é uma série brasileira, é uma série produzida aí pelo Prime Video da Amazon, que é a série Dom. Tem vídeo especificamente sobre Dom, para quem quiser assistir um pouco mais. Eu vou deixar aqui em algum lugar, no box de informação, aqui em cima, em algum lugar. Mas Dom, ela é uma série que vai contar a história de um pai e de um filho. O filho ele acaba se envolvendo aí com drogas e posteriormente ele acaba entrando aí para o mundo do crime também. E a série ela trabalha com um paralelo muito grande, porque o pai do Dom, do Pedro Dom, ele é policial, então tem todo o contraste que enquanto o pai dele no passado lutou aí contra o tráfico de drogas, digamos assim, o filho dele agora está aí totalmente entregue, totalmente dentro desse mundo aí das drogas, com ênfase na cocaína. Uma série que se passa no Rio de Janeiro e que tem duas linhas cronológicas, nos anos 70 e nos anos 90. Nos anos 70 para trazer um pouco da história do pai, nos anos 90 para trazer a história do Dom. Essa série ela é inspirada em fatos reais, ela meio que remonta a história do bandido gato, que seria o Pedro Dom, que foi um cara que atuou lá no Rio de Janeiro, no final ali dos anos 90, início dos anos 2000, assaltando residências de luxo. A terceira série é Elite, que agora recentemente, na última semana, lançou a quarta temporada. A série aí, que é uma série espanhola, ela já veio apresentando muito sucesso, né, nas temporadas anteriores. Esses dias eu estava até brincando com os meus amigos de que Elite pega aí um público jovem, adulto muito grande, porque a gente meio que tem uma identificação, porque apesar de serem adolescentes, são uns atores aí um pouco mais velhos interpretando esses jovens, né, que a gente fica assim, essa pessoa aí não tem 16, 17 anos, tem quase a minha cara, né, mas enfim. A série, ela vem na quarta temporada, com um formato parecido da primeira temporada, que é apresentar um assassinato e mesclando uma linha cronológica com eventos que aconteceram ali no dia e logo depois do possível assassinato, com os eventos anteriores, né? A série ela teve aí meio que uma quebra, porque alguns personagens ali muito relevantes da terceira temporada, eles saíram, que no caso elas, né? A Lucrécia, a Carla e a Nádia. E eu vi muitas pessoas falando que não gostaram tanto da quarta temporada. Eu vejo a questão da saída dessas personagens como se um desfalque, algo que faz falta, mas em contrapartida eu acredito que os personagens antigos que ficaram, eles sustentaram a série. É um ponto bastante interessante que eles trabalharam mais na quarta temporada, foi a questão do relacionamento do Ander e do Omar, que foi um pouco aprofundado, digamos assim. A gente vê também a amizade aí do Samuel e do Guzmán, uma amizade assim às avessas, né, sem muita, às vezes, confiança. E, claro, teve a inserção dos personagens novos, que é basicamente uma família, onde tem a troca do diretor da escola, né, que eles estudam. E, além dele, ele leva a família, que são duas filhas, a Mencia, a Ari e o Patrick. E falando um pouco sobre essa família, sobre esses três personagens, inicialmente vamos falar sobre o Patrick. O Patrick é um garoto aí totalmente rico, um Ken humano, digamos assim, interpretado pelo Mano Rios. O Patrick ele vai entrar aí numa espécie de trisal, de relacionamento a três,
com o Wander e o Omar, acabando de certa forma complicando o relacionamento dos dois. É um personagem assim um tanto quanto manipulador, digamos assim, mas é um personagem que eu acredito que tenha fôlego para ganhar espaço, talvez até nos cativar um pouco mais na próxima temporada. Em contrapartida, a gente tem a Ari. Ela é uma personagem assim, ela não tem tanto carisma e é uma grande questão, né? Porque de certa forma ela já entra aí com um peso muito grande que seria de ficar no lugar, por exemplo, da Lucrécia ou da Carla, que eram personagens aí fantásticas com grande peso na série. Ela é uma personagem que eu acredito que foi um dos pontos onde a série falhou, que às vezes eu penso que as ações dela não têm tantas justificativas, ela é um tanto quanto chatinha, ela é classista também, ela tem uns comentários que a gente fica assim, não gente, pelo amor de Deus, não. Mas tem um ponto interessante que eu achei bacana, que é a forma como ela se preocupa com os irmãos e como ela tenta sempre proteger a Mencia, que é outra personagem aí, que agora vamos falar um pouquinho dela. A Mencia, de certa forma, aí, é a mais nova deles, mas ela era muito inteligente, ela conseguiu acompanhar os irmãos para atingir o nível deles, por isso que são todos da mesma turma. Ela é uma personagem que, inclusive, ela me lembra muito a Marina da primeira temporada, né? Que era uma personagem extremamente impulsiva, imprudente, que tinha umas ações que você para e pensa, não é possível que essa garota está realmente fazendo isso. Outro ponto é que a Mencia, ela entra num relacionamento ali com a Rebecca. Um outro personagem que eu esqueci de citar é o príncipe Philip. Esse príncipe, ele fez alguma coisa que meio a família está querendo esconder, e para isso ele vai mudar de escola, vai lá para a escola dos garotos. Eu achei um personagem assim irrelevante, sem consistência alguma, ele é extremamente insosso. É engraçado que para um príncipe, ele é um personagem que eu acho que se ele estivesse andando normalmente na rua, ia passar batido pelas pessoas, e ele se envolve aí com a Caetana. E basicamente é esse o enredo que a gente tem da quarta temporada. Apesar de tudo, eu achei sim que vale a pena. Se tiver a quinta temporada, obviamente irei assistir. E por fim, vamos lá, a última série. Outra série brasileira, precisamos valorizar produções brasileiras, que é a série Manhãs de Setembro, também do Prime Video. Essa série, ela vai contar, saiu há poucos dias, vai contar a história da Cassandra, que é uma mulher trans, interpretada aí pela cantora queridíssima Lineker. E o que acontece com a Cassandra? Ela tem aí seus 30 anos e ela mora em São Paulo, e pela primeira vez na vida ela está alcançando a tão sonhada independência, que é de ter aí a sua kitnet, de morar sozinha, de ter, né, a sua própria vida. E nesse momento, é um momento de felicidade, que parece que está tudo bem, ressurge uma criatura, uma mulher aí do passado da Cassandra, com uma criança de 10 anos, falando que essa criança é filha da Cassandra, né? Concebida aí num momento antes atrás, quando elas estavam aí bêbadas, né? Num momento ali que aconteceu unicamente só aquela vez e acabou gerando o Gerson, o Gersinho. Então, isso é basicamente um baque, né, na vida da Cassandra, porque ela não quer ser pai, ela é uma mulher, se entende como uma mulher, tá passando aí por um momento tão bacana da sua vida, que é o momento de se estabilizar, e que para ela, enquanto mulher transexual, né, que vem aí desse grupo que muitas vezes é tão marginalizado, isso é uma conquista imensa. Então ela pensa, nossa, o que eu vou fazer? E a série, ela começa
a se desenrolar a partir daí. É uma série muito curtinha que dá pra ver em uma sentada, como se fosse um filme. Os episódios são cerca de 5 episódios, de mais ou menos 35 minutos cada. É muito curta, dá pra ver muito rápido. A série ela aborda diversas questões sociais, como por se tratar de São Paulo, não que essa situação ocorra só em São Paulo, mas que é a questão das pessoas em situação de rua, a questão do racismo, a questão da homofobia, da transfobia, a questão da prostituição. E apesar de trabalhar com temas tão densos, temas tão difíceis, a série ela ainda consegue trazer uma certa leveza que eu acredito que se justifica exatamente pela questão da criança, a questão do Gersinho, porque muitas das vezes a gente enxerga todas essas situações pelo olhar dele, que querendo ou não é uma criança, né? É um olhar aí sem tanta maldade, um olhar mais ingênuo, um olhar até mais carinhoso. A gente vê como que o Gersinho ele tá entendendo a questão de que o pai dele, na verdade, agora é uma mulher. Ele vai entendendo isso. Entende, inclusive, até de uma forma muito mais fácil do que um adulto, porque querendo ou não, as crianças elas não nascem preconceituosas, né? Elas reproduzem os preconceitos que os adultos à sua volta repassam, não é mesmo? E a série, além disso, além de trabalhar todas essas questões, ela ainda vem com um ponto maravilhoso, que é a trilha sonora. Lineker cantando, trazendo aí interpretações maravilhosas. A série traz muito aí das músicas da Vanusa, um MPB aí muito forte. Tem uma cena também belíssima, linda, linda, da Lineker cantando Como Vai Você, do Roberto Carlos, que é impossível não se emocionar. É uma série que, nossa, gente, é uma série linda, que se eu começar a falar muito até choro, porque é realmente muito bonita. É uma série que passa aí diversas reflexões e que eu gostaria muito que tivesse uma segunda temporada, porque vale muito. Precisamos ouvir a Lineker cantar mais e precisamos saber como que essa família aí, que de certa forma acabou se juntando, vai prosseguir a vida. E apesar de todas as dificuldades, a série ainda passa uma mensagem de esperança muito grande. Aí vale destacar também que os personagens secundários, eles são fantásticos. Tem um casal bem de idade, que é o Décio e o Aristides, que são duas figuras e que, apesar deles serem muito engraçados, eles ainda passam uma sensação de conforto, de carinho, porque eles têm sempre ali a pretensão de acolher as pessoas, né? E também nós temos a participação de Linda Quebrada, uma atriz aí fantástica, sempre muito pontual no que ela diz, no que ela passa pra gente. E é uma série aí que eu recomendo para todo mundo. É uma série com todo aí o seu cenário de São Paulo, a selva de pedra, a cidade cinza. Ainda é uma série muito bonita, é uma série que traz várias questões que precisamos debater mais. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Comente aqui o que achou, curta, enfim, essas coisas aí. Muito obrigada!